A graça e a paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, o chamado Dia do Senhor. O domingo foi chamado assim Dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, voltou à vida para nos oferecer perdão, e nada mais justo do que estarmos buscando Ele. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Convido vocês a abrir a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Toda carta, queridos, ele tem um tema que ele volta e trata longamente em alguns capítulos. Até pensei que conseguiria passar por todos esses trechos que ele fala de um assunto em particular, mas eu vou ficar aqui apenas no capítulo 1. 1 Coríntios 1, verso 17, queridos. Verso 17 que nos diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Agora no verso 30, é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, Senhor, buscando a Tua face. Nós temos o privilégio, Senhor, de ouvir os versos das Escrituras e receber o que o Teu Espírito quer colocar no nosso coração. Faz essa boa obra, Senhor. Nós não somos dignos, mas precisamos de Ti. Esse momento é dedicado exclusivamente ao Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor faça dentro de nós a boa obra que o Senhor quer realizar. Faz, Senhor. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, os versos que nós lemos é um tema que o apóstolo Paulo explora aqui ao longo de 1 Coríntios, é falando sobre sabedoria, no caso aqui a sabedoria divina. Se você for ver aqui no original grego, a palavra utilizada aqui é gnose, que era gnose ou sofia, tem os dois termos. De onde vem a palavra filosofia, filo, amor, sofia, sabedoria, o amor, a sabedoria. A sabedoria, nesse período, era algo muito discutido, muito falado, muito buscado. No texto que nós lemos diz, os gregos buscavam sabedoria, eles amavam a sabedoria. E tinham correntes místicas também, do gnosticismo, que buscavam uma sabedoria especial, uma sabedoria elevada. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer essa diferenciação, essa comparação, e mostrando a diferença entre elas, entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. São coisas diferentes. Bom, para sabermos o que é a sabedoria divina, nós temos que saber o que ela não é. E aí, claro, o que seria a sabedoria humana. Que a sabedoria humana não é a divina. A
sabendo que não é a divina, saberemos o que é humana e o que não é a divina. Bom, o que não é a sabedoria divina? Né, querido? A sabedoria divina não tem a ver com aspectos técnicos, aspectos das ciências, das exatas, da instrumentalização que o ser humano estuda na academia, nas faculdades. Então, a sabedoria humana, por exemplo, é um remédio. A sabedoria humana é uma vacina. O que é a sabedoria divina para esse caso? Não é, isso é importante saber, porque esses últimos 2 anos houve esse debate, ficou muito claro o erro banal e bem tosco que alguns cometeram. A sabedoria divina não é dizer: nós não precisamos de vacina, Deus protege. Muitos dos que disseram isso estão debaixo da terra agora. E sabedoria divina não é isso. Não é ignorar a sabedoria humana, descartá-la, tratá-la como indesejável ou desnecessária, porque Deus faz tudo. Não, existe a sabedoria humana. Deus nos deu um cérebro para estudar, para pesquisar, para descobrir, para inventar. Então, a sabedoria divina não é descartar a sabedoria humana. Não há essa oposição entre elas. A sabedoria humana foi dada por Deus e deve ser utilizada. Tratar dessa forma aqui, meu Deus protege, não precisamos de nada disso, é de uma ignorância e é um retrocesso muito grande. Parece lá o que o próprio Satanás propôs a Jesus em Mateus capítulo 4. Satanás levou Jesus para cima do pináculo do templo e disse: olha, atira-te daqui abaixo. Você pode se jogar daqui para baixo, não tem problema nenhum. Porque está escrito no Salmo 91, Jesus. Você já leu lá o Salmo 91? Está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. Deus vai dar uma ordem para ele te guardar. Não tem perigo você se colocar sob risco. Não tem perigo você ser contagiado por alguma doença, por não estar se protegendo, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos. E o que Jesus diz? Afasta de mim, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não tenta a Deus, você não põe Deus numa parede e diz: a Deus, se vira, eu criei esse problema, eu me arrisquei, agora você se vira para me salvar. Não funciona assim. Isso é tentar a Deus. É pecado fazer isso. É se atirar do pináculo do templo e falar: Deus, você que se vire para me salvar, porque isso é obrigação sua, eu não estou nem aí, você que tem que fazer. Isso é abusar da graça de Deus, isso não se faz. Existe a sabedoria humana e deve ser utilizada. Das maiores tolices que eu já vi, eu nunca consegui entender isso. Porque essa briga entre ciência e fé, uma coisa totalmente estapafúrdia. É como se o pessoal do futebol começasse a brigar com o pessoal da mineração, o pessoal da escavação. São duas coisas completamente diferentes. São coisas que não estão em choque, nem deveriam estar. Mas é claro que isso surgiu lá atrás por um péssimo entendimento de qual é o papel das Escrituras na vida humana. Porque por um bom tempo, por um período da história humana, pegavam a Bíblia e tratavam ela como se ela fosse um livro de ciências. Por favor, queridos, nunca façam isso. A Bíblia não é um livro de ciências. Pessoas liam os relatos bíblicos como se estivesse lendo uma matéria da escola, como se tivesse os relatos bíblicos uma precisão, uma cuidade científica. E não é o propósito das Escrituras isso. Não é a intenção da Bíblia nem de Deus ensinar ciência pelas Escrituras. As Escrituras é para ensinar, para falar e para apontar para Deus, especialmente para o seu Messias, para Cristo. A Bíblia não é para ensinar como as coisas ocorreram, nem quando as coisas ocorreram. O como e o quando é papel da ciência. A Bíblia, o papel da Bíblia é ensinar quem e por quê. São explicações teológicas. Quem fez, da onde veio e por quê. Há áreas e as ciências são da competência do ser humano. Explorar, investigar, descobrir, e não se misturam com a sabedoria divina. Que o ser humano use a sabedoria que Deus lhe deu para investigar, descobrir, averiguar, testar, analisar. Eu li os meus filhos
anteontem, ali Gênesis capítulo 2, é uma coisa belíssima, que a gente lê de passagem não percebe, é o surgimento da ciência. Lá em Gênesis 2 diz que depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem, trouxe os animais, as aves, trouxe aos homens para ver como este lhes chamaria. Olha, Deus ensinando o ser humano a fazer ciência. Daqui os animais. Dá para você passar por eles e ignorá-los. Não, você tem que pegar eles, estudá-los, dar um nome a eles, dar um nome aos seus membros, dar um nome aos seus órgãos, estudar, ver como ele funciona, como é o seu habitat, quais são o seu modo de se alimentar. Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E olha só, o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Veja que Deus, Ele que criou cada animal, não deu nome aos animais, que era obviamente uma prerrogativa dele. Ele criou cada animal, Deus poderia dar um nome. É claro, Ele é o Criador, Ele que fez, Ele é o autor de cada um deles. Mas não, Deus colocou para o homem fazer isso, e o nome que o homem desse a cada ser, esse seria o seu nome. Então veja como Deus incentivava o ser humano à ciência, à sabedoria, ao estudo, e não apenas ensinava e estimulava, como falou, olha, é uma prerrogativa sua. O nome que você der vai ser o nome desse animal. E assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e animais domésticos. Olha que coisa linda como Deus incentiva a ciência, incentiva a busca, incentiva o estudo. Deus não tem por que explicar como funciona a barata na Bíblia. Isso não é função das Escrituras, é uma outra coisa. Então não foi Deus que nomeou, Ele deu essa prerrogativa ao ser humano. Para usar um termo em inglês, a ciência é o is e a teologia é o what. A ciência é o is, para estudar o que é, o que existe, como funciona. E a religião é o what, ou seja, nos ensinar os nossos deveres, a ética, os princípios, os valores, nos ensinar aquilo que é bom, como cultivamos os valores e princípios do que é bom. A ciência não tem como dizer princípios éticos, princípios morais. Isso não faz parte do seu estudo. Agora, a religião e Deus. Bom, mas não existe a sabedoria humana apenas em aspectos técnicos, de exatas, biológicos. Existe também a sabedoria humana que chega um pouco perto do que a Bíblia trabalha, que são os ramos da filosofia, da psicologia, os coaches, chegam um pouco perto da neurociência, etc. Eu não creio que sejam excludentes, queridos. Psicologia tem a sua função, filosofia tem a sua função, todos eles, tudo que acrescenta ao ser humano, acrescenta. Tudo que é bom, é bom. Eu vejo uma coisa assim muito clara aqui. O que é bom, produz um bom efeito, é bom, pronto. Vou chamar de mal que o que é bom. Não, bom. Não são excludentes, são complementares. Cada um pode auxiliar o ser humano no seu desenvolvimento. Eu gosto demais de uma frase que me limpou a mente, que me esclareceu tudo isso, que resumiu tudo isso e me orienta muito bem para tudo isso. É uma frase de Santo Agostinho que ele diz: toda verdade é uma verdade divina. Ou não? Alguém vai questionar isso? Toda verdade é uma verdade divina. Não importa de onde venha, quem diga, que ideologia, que grupo, que religião, que filosofia. Se disse uma verdade, ela é uma verdade divina. Então, se um ramo da filosofia, um ramo da psicologia, um pensador, um coach, quem quer que seja, falou uma verdade, um princípio verdadeiro, um valor rico e bom, aquilo é uma verdade divina. Então, ponto, isso é ótimo, que quebra preconceitos. Qualquer religião que fale algo que seja bom, que seja verdadeiro, que seja até de acordo com as Escrituras, aquilo é uma verdade divina. A gente não vai desprezar ou ignorar pela origem, por quem disse isso, até uma falácia lógica, uma falácia genética que a gente chama. Então, não importa a origem, se é uma verdade divina, é uma verdade divina. Agora, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação logo no início do seu trecho.
Ele diz: eu vou pregar. Quando eu vou pregar, eu não uso da sabedoria humana, não uso de palavra, no sentido que parece aqui no texto, que ele não quer usar de uma eloquência, de uma oratória para convencer as pessoas, senão ele esvazia o valor da cruz de Cristo. É o que ele fala: se eu vier com sabedoria humana, se eu vier com artimanhas, com técnicas e estratégias para convencer, para conduzir a pessoa, para hipnotizar a pessoa com os meus argumentos, eu esvazio a cruz de Cristo. Então ele fala: eu não posso usar dessa sabedoria humana, usar de palavras bonitas, usar de clichês, usar de gritos, de um discurso inflamado, não posso usar de um emocionalismo, ou falando que a plateia quer ouvir, porque se eu fizer isso, eu vou conquistar multidões, mas eu esvazio a cruz de Cristo. Então é muito importante que nós sabemos o que nós queremos ouvir quando a gente vai à igreja. A gente quer ver algo mirabolante, algo cheio de técnicas e sentimentalismo e falando que a plateia quer ouvir. Porque assim, emoções, sentimento, até um discurso inflamado pode até ter. O grande problema é o conteúdo. É dito a palavra de Deus ou se fala o que a plateia quer ouvir. Usando essa sabedoria humana, cheia de recursos e técnicas, para cativar a sua mente, para hipnotizar as suas emoções e esvaziando a cruz de Cristo. Porque se prega a cruz de Cristo, dependendo da época, dependendo da geração, dependendo do coração humano, não vai querer. E esse não é o objetivo da verdadeira igreja, e não é o objetivo dessa igreja. O objetivo dessa igreja não é encher a custa da mensagem. É pregar a mensagem, a cruz de Cristo, sem esvaziá-la. Se encher, se vier multidões, ótimo. Se não vier ele, pelo contrário, fechar, o objetivo é pregar a cruz de Cristo. E jamais esvaziá-la, usando sabedoria humana, usando o que quer que seja. Isso é essencial, nós sabemos, queridos. Porque ao longo das Escrituras você vai ver períodos em que os profetas foram aclamados, foram celebrados, cativavam as multidões, eram grandes líderes, e todos se respeitavam e honravam, e houve épocas e gerações que desprezavam os profetas. Esse cara não é ninguém, esse aí é um coitado, esse é um perdedor, e jogavam no poço, deixavam ele à míngua, e não estavam nem aí. Então, o que a questão é, a semente deve ser a mesma, a palavra de Deus. Agora, acolhê-la ou não, depende de cada geração, depende de cada pessoa. Como Jesus diz, às vezes você lança a semente e cai num terreno fértil, mas muitas vezes vai cair num terreno pedregoso, num terreno cheio de espinhos, ou vai ser comido pelas aves, que são demônios. Agora, não se pode esvaziar a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso e fala com uma força muito grande disso. Se esvaziar a cruz de Cristo, porque ele fala: eu poderia usar da sabedoria humana, de eloquência, de oratória. Tem um outro trecho das Escrituras que ele fala que ele foi desprezado, que ele porque parece que ele era baixo, parece que ele era calvo, e olharam quando chegaram: nossa, o apóstolo Paulo vai vir. Quando chegaram, viram aquela pessoa franzina, baixa, calva. Esse seria o apóstolo Paulo? Cadê aquele poder que a gente vê nas cartas dele? Olha essa coisinha simples. Não deram valor a ele, e ele falou: eles não me dão valor, mas a palavra é que tem valor. Nós não podemos esvaziar a cruz de Cristo. Amém. Queridos, se você ouvir as mensagens que estão por aí, você está vendo. Ouça as mensagens que estão por aí. Você está vendo palavras de sabedoria humana, ou seja, clichês, gritos, discurso inflamado, emocionalismo, falando que a plateia quer ouvir, ou você vê falando da cruz de Cristo? Você vê pregações falando da cruz de Cristo? Ou vê tudo isso que eu falei? Clichês falando que a plateia quer ouvir. O apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ensinando a ele: olha, Timóteo, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, inste.
exorte, console, fale a palavra, a tempo e a fora de tempo, pregue a palavra, sempre a palavra. E ele diz, porque virá o tempo. Acho que essas coisas, todo mundo fala, né, do fim dos tempos. No fim do tempo vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo, e a Bíblia menciona, mas esse nunca é o foco das Escrituras. Se você ler e prestar atenção, você vai ver que o foco das Escrituras não são os terremotos, não são as guerras, que ele até fala isso, sempre teve, e ele até fala, olha, vai vir tudo isso e nem é o fim, nem é o fim ainda, é o princípio das dores. Não é esse o foco das Escrituras, porque todo mundo fala, meu Deus, o fim dos tempos, a guerra. O que ele fala? Quando ele fala de fim dos tempos, que é onde o coração de Deus geme, ele fala, o amor de Deus se esfriará, o amor de Deus se esfriará no coração de quase todos. Por acaso encontrarei fé na terra? São as duas que a gente está vendo, não, o amor se esfriando. Por acaso encontrarei fé na terra? E o terceiro ponto que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta a ele: virá o tempo, apontando lá para o futuro, o fim dos tempos, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, outra versão que eu acho muito interessante, sentindo comichão nos ouvidos, ajuntarão mestres, doutores que falem segundo os seus desejos. Vão lá inflando o ego dos crentes, falando de autoestima, só vai falar coisas que atendam aos seus próprios. Juntarão mestres que falem segundo os seus desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos a verdades, voltando-se para os mitos, para misticismo, fica falando de diabo, falando disso, daquilo, nunca da cruz de Cristo. Olha como isso é sério e grave. O amor se esfriará, fé, e não suportarão falar da sã doutrina, que é a cruz de Cristo. Atualmente se prega a cruz de Cristo, queridos. Se prega sobre 1001 assuntos. 1001, parece que não tem fim os temas que se pregam. Mas e a cruz? E a cruz? Ou está sendo esvaziada a cruz de Cristo? O que ele diz a segunda Timóteo, ensinando, quando ele fala sobre isso, ele fala, olha o tom de solenidade que ele usa para Timóteo. Ele diz, na presença, olha só, Timóteo, presta atenção no que eu vou te dizer, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto solenemente, pregue a palavra, que eu tinha mencionado, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. É isso que você tem que fazer. Se encheu, se não encheu, se vem as pessoas, se não vem as ideias. Pregue a palavra, não esvazie a cruz de Cristo. E ele dizendo aos Efésios, ele diz, o propósito da pregação da cruz, da pregação da palavra, é que não sejamos mais como crianças. Em que sentido, pastor? Sendo levado de um lado para o outro, pelas ondas, sendo jogado de lá para cá, por todo o vento de doutrina. Você já viu isso que no mundo evangélico, toda hora tem uma moda? Tem uma moda do dente de ouro, tem uma moda de disso, uma moda daquilo, toda hora tem uma moda. Toda hora as pessoas sendo jogadas de um lado para o outro, buscando novidade, buscando um novo mover. O que é novo mover? Peraí, não basta a cruz? A sua paixão não é Jesus? Eu não preciso de um novo mover. Se eu passar os próximos 50, 80 anos, sei lá de vida que eu tenho, eu não preciso de nenhum novo mover. Eu quero a cruz, eu quero o Espírito Santo que continua ardendo no meu coração, que arda sempre. Agora algo diferente, para trazer uma novidade, uma curiosidade, uma descoberta. Eu não quero descobrir coisa nenhuma, eu quero a cruz. Porque toda descoberta, toda invenção, invenção humana, é se voltar para os mitos e é fazer isso aqui, sendo jogado de um lado por ondas, jogado de lá para cá por todo o vento de doutrina. É o Evangelho que nós precisamos, queridos. O mais é esvaziar a cruz de Cristo para inventar sabedoria humana e, às vezes, em geral, nem sabedoria humana, é tolice humana, mandamentos de homens ou criações que não têm nada a ver com Cristo. E aí ele continua,
sendo jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pior, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, o que nós devemos fazer? Esquece tudo isso, tipo, Efésios. Esquece tudo isso. Sigam a verdade, que é Cristo, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se você ler as cartas, você vai ver o tempo todo, eu acho lindo que eu faço aquele Ctrl F e busco no capítulo, busque a palavra Cristo, vai ver assim, ó, azul, para todo lado, que é o tempo todo, o mover que eles buscavam era Cristo. Cristo, um verso tem Cristo, no verso de baixo tem Cristo, tudo dois versos tem Cristo, é Cristo o tempo todo. Então ele fala, vamos seguir a verdade em amor, crescendo em uma coisa só, aquele que é o cabeça, que é Cristo. É nisso que a gente vê desenvolvimento espiritual, não é em pular, não é em fazer isso, que pode até ter, mas nós precisamos crescer à imagem e semelhança e sendo imitadores de Cristo. Essa é a verdade e não podemos esvaziar a cruz de Cristo. Amém. Porque no verso 22 que nós vemos, os judeus, buscando a Deus, eles pedem sinais miraculosos. Já os gregos, cada um na sua busca. Os judeus estão buscando sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. E aí, pastor, qual que é a verdade do Evangelho? É buscar milagres, os sinais miraculosos, ou buscar uma sabedoria? Qual dos dois? Nenhum dos dois. Isso o apóstolo Paulo vem e choca a realidade daquela era inteira. A era inteira buscava, metade buscava. Não, a gente tem que buscar os sinais miraculosos. Não, a gente tem que buscar o desenvolvimento da nossa mente, a sabedoria, a filosofia, né? Crescer o raciocínio. O apóstolo Paulo não. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual é de fato escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são sendo chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Evangelho tem milagres? Tem muitos. Tantos milagres que a gente colheu sem perceber, porque fomos protegidos, fomos sarados, fomos salvos. Uma pequena doença que você teve, desembocaria em algo gravíssimo, Deus te salvou e você nem ficou sabendo. O Evangelho tem milagres, muito, mas o Evangelho não é milagres. O Evangelho tem sabedoria, eu até prego bastante coisas para a nossa mente, para o desenvolvimento da nossa percepção. O Evangelho tem sabedoria, mas o Evangelho não é sabedoria. O Evangelho é Cristo e a sua cruz. É vida com Deus, é ter Cristo no coração, é se relacionar com Ele, é desenvolver a fé e basear a nossa vida em Deus. Pregava milagres, pregava sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, que atualmente, se nós formos parafrasear, pode ser até um escândalo para os cristãos e loucura para os ateus, mas para nós, se for para você e é para mim, é o poder de Deus. Ele repete isso no verso 18 e no verso 24. Para os outros é loucura, para os outros não tem tanta importância, a cruz é interessante, a cruz. Não, para nós esse é o verdadeiro poder de Deus, porque ele repete isso em 2 versos. E ele diz, eu não vim, Cristo não me enviou para batizar, Ele me enviou para pregar o Evangelho. Essa é a minha missão. E ele diz, a mensagem da cruz, que é loucura para este mundo, mas para nós é o poder de Deus. E ele repete 3 vezes. Interessante quando você nota essas repetições, ele diz, Cristo, sabedoria e poder de Deus, verso 17. No verso 24, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E no verso 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Qual que é a sabedoria de Deus? Cristo. Qual que é o poder de Deus? Cristo. Ele é a grande sabedoria de Deus, Ele é a mente de Deus, Ele é a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nele habita toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Amém. Conhecer Jesus, se aproximar de Jesus, isso é conhecer a Deus. É saber como Jesus pensa, como Jesus age, como Jesus fala, como Jesus se relaciona. E esse é o crescimento espiritual. Você aprender mais de Jesus, como viver a vida, e viver cada vez mais a vida como Jesus. Isso é crescimento espiritual. Só pode pular, gritar, rodopiar, cantar lindos louvores, chegar em casa e ser uma pessoa diferente de Jesus. Não houve crescimento espiritual. Ao crescimento espiritual, sabedoria de Deus, ser cada vez mais como Cristo. Poder de Deus é viver cada vez mais como Cristo. Ele, Cristo, sabedoria e poder de Deus. Em outros trechos, o apóstolo Paulo diz que Jesus era o mistério de Deus que estava escondido pelos séculos. Porque a grande pergunta, queridos, é o que ocorrerá conosco? O que vai acontecer comigo e com você? Porque um dia todos nós vamos partir, todos nós morreremos. E quando morrermos, o que vai acontecer? Se a soma dos nossos erros e pecados forem computados, mesmo o mais santo que vai ter uma montanha de pecados a serem tratados diante de Deus. E o que Deus fará conosco? Que destino Ele nos dará? Se Deus fosse somente justo, nenhum de nós, nem de nenhum ser que já pisou nessa terra, nenhum de nós merece a glória eterna. Ninguém merece a glória eterna. Como está escrito, todos pecaram, todos são pecadores, todos são destituídos da glória de Deus. Mas na sabedoria de Deus, encarnada em Jesus, comprova que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A morte de Jesus lá na cruz, todo aquele acontecimento, é uma encenação, é uma amostra da sua vida diante de Deus. Porque ali diante de Jesus, todos aqueles últimos dias, Ele sofrendo o que nós julgamos as pessoas, nossas traições, nossas mentiras, nossa ira, nossa maldade, tudo que a gente faz contra o próximo, tudo que a gente faz contra Deus. É Jesus recebendo sobre Ele tudo que a gente fez de mal. Nós não julgamos mal as pessoas, Jesus foi julgado mal e condenado injustamente. Nós não traímos e mentimos algumas vezes na vida, Ele foi traído. Olha, tudo recaindo sobre Ele. Nós não ficamos irados e gritamos. Quantos gritaram contra Jesus? A nossa maldade, e ferimos pessoas, Jesus foi ferido. Tudo ali sendo encenado e retratado em Jesus, é a nossa vida diante de Deus, o que nós ferimos pessoas e ferimos Deus. A história da cruz, que ele diz, eu não posso esvaziar a cruz de Cristo, estou aqui para pregar o Evangelho e pregar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo mostra quantas vezes eu e você escolhemos Barrabás em vez de Jesus. Quantas vezes, querido, você escolheu Barrabás em vez de Jesus? Quantas centenas ou milhares de vezes o melhor de nós escolheu Barrabás em vez de Jesus? Quantas vezes? E quantas vezes nós ainda vamos escolher ao longo da nossa vida Barrabás em vez de Jesus? Tudo ali, a sua vida sendo retratada na cruz. Quantas vezes nós seguimos a multidão numa sandice, numa loucura? E quantas vezes a gente segue a multidão, segue a opinião da maioria, segue a opinião de pessoas, em vez das Escrituras, em vez da Palavra de Deus? Quantas vezes não lutamos pelo que acreditamos? Os apóstolos, enquanto Jesus estava sendo julgado, estavam todos escondidos. Quantas vezes a gente se esconde, queridos, e não luta pelo que a gente acredita? A gente deixa para lá, a gente põe nas mãos de Deus, não, Deus vai dar um jeito lá e a gente se esconde. Quantas vezes, nós ou não lutamos pelas causas que acreditamos, pelas causas da palavra de Deus, ou quando lutamos de maneira errada. Sacamos da espada e usamos de violência, de agressividade, de desprezo, tratamos mal algum grupo humano, ou algum tipo de pessoa que está fazendo algo errado, e tratamos mal, com desrespeito, humilhando, ofendendo, tratamos com violência, ou seja, sacamos as nossas espadas e cortamos a orelha. E às vezes alguém que está até ferindo Jesus, está prendendo Jesus, está tratando mal Jesus, a gente pega na espada e corta a orelha. E Jesus fala, que tipo de coisa é essa? É assim que você vai me defender? É assim?
Você acha que é isso que eu quero? Se fosse isso que Jesus quer, Ele chamaria uma legião de anjos e partiria para cima. Acho que Jesus quer agressividade com qualquer grupo humano, mesmo um grupo humano que seja o atacando? Você acha que eu preciso de proteção? Eu posso chamar uma legião de anjos aqui empunhando armas para destruir qualquer exército humano? É disso que eu preciso? Então, quantas vezes a gente interpreta e vive errado diante, e a cruz de Cristo mostra os nossos erros? Quantas vezes fizemos o mal? Quantas vezes não fizemos o bem? Quantas vezes ignoramos a Deus ou pessoas? Quantas vezes e quantas pessoas nós já ferimos ao longo da vida e vamos ferir ao longo da vida? E o que você quer que Deus faça diante disso? Deus me abençoa. Meu irmão, o seu problema não é esse. O seu problema é quantas pessoas você vai ferir ao longo da sua vida, que você já feriu e vai ferir ainda. E diante do Deus que você diz servir. E às vezes ignorando Deus, ou escolhendo Barrabás, ou fazendo 1001 coisas, que pelas Escrituras a gente sabe que somos condenáveis. E a gente vem diante do Senhor, eu sou teu servo, me abençoa, faz isso por mim. Você já fez essas milhões de coisas, faz mais, que ainda está pouco. E a gente acha que esse é o problema? Você acha que a cruz de Cristo é para nos abençoar e nos dar coisas materiais, ou para nos salvar de quem nós somos? Ou nos salvar do pecado feio que nós cometemos quase todos os dias? Não sei todos os dias. Então, as Escrituras diz, e quem diz que não tem pecado, mente. Quem diz que não tem pecado, acabou de pecar mais uma vez. E o que nós estamos fazendo diante disso? Nos arrependendo, nos convertendo, nos humilhando, falando, Senhor, batendo no peito. Aquilo ali, queridos, não é uma parábola para a gente achar bonitinho, é para a gente fazer. Não é para chegar diante de Deus como quase 100% dos cristãos chegam como aquele fariseu e dizer, ó Deus, louvado seja o teu nome e o meu também, porque eu jejuo, eu dou minha oferta, eu ajudo os pobres, e eu não sou como esses ímpios aí, pecadores, mentirosos, isso e aquilo. Eu sou um servo de Deus. E quase 100% dos cristãos chegam diante de Deus com essa arrogância. E o que Jesus diz? Que quem Ele é aquele que bate no peito, ele está pedindo 1000 coisas para Deus, vai falando, sim, me ajuda Deus nas minhas dificuldades, vai batendo no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu não mereço a tua graça, não mereço a tua bênção, não mereço o céu, eu não mereço coisa alguma, e eu me auto-intitular servo teu, quem eu sou? Quantas pessoas eu filho? Quantas pessoas ainda terei a ousadia e a audácia diante de Deus de ferir pessoas e de mentir, de fazer coisas erradas? E quantas vezes, queridos, e isso é fato, eu e você vamos continuar fazendo isso, e diante de um Deus Santíssimo. Ou alguém vai dizer que não, nos próximos 50 anos você não vai fazer coisas horrorosas, e vamos. Que é um fato, e a gente tem que bater no peito e dizer, Senhor, eu me envergonho porque eu ainda vou fazer essas coisas. Eu vou. E Deus vai ter que tolerar isso. O que Deus vai fazer comigo e contigo, queridos? E, para só terminar essa parábola, Jesus diz que quem saiu justificado diante de Deus não foi aquele arrogante, estou dizendo, eu sou servo de Deus, eu oro, eu jejuo. Não, quem se saiu santificado e justificado diante de Deus foi quem bateu no peito e disse, eu não mereço nada, Senhor, tem misericórdia, porque eu pequei e ainda sou um pecador, e ainda vou pecar, tem misericórdia de mim. Esse saiu justificado. Isso é evangelho. O outro, aquele fariseu lá, é farisaísmo, é legalismo, é arrogância, é soberba, o que quer que seja. É esvaziar a cruz de Cristo. E nós temos que pregar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo diz a nossa vergonha. Qual é a sabedoria de Deus diante disso que nós somos e que nós faremos? Eu e você pecaremos. Eu e você vamos falhar. Qual que é a sabedoria de Deus? É muito simples. O mais óbvio é Deus punir. E a gente vem aqui pedir bênção, cura. Meu irmão, se Deus olhar para a sua vida, Ele tem aqui te punir. E punir a mim.
E a gente não se envergonha e não bate no peito. O que Deus vai fazer? Nos punir? Se Ele for justo e somente justo, é isso que Ele tem que fazer. É isso que Ele deveria fazer. Ele deveria nos punir, que não abençoar coisa nenhuma, Ele deveria nos punir. Cada vez que você fizer uma coisa boa, Deus te abençoar, e cada vez que você fizer algo ruim, Deus te punir. Quem aceita isso? Quem fala, não, eu aceito. Posso? Para ser bem justo, cada coisa boa Ele te abençoa, e cada coisa ruim Ele te pune. Não estaria lascado. Então Deus vai fazer o quê? Nos punir com justiça? Essa que é a sabedoria humana, a sabedoria de um direito, de uma justiça, exigiria. Ou Ele vai, não, eu perdoo todos vocês, mas a partir de agora é perfeição, a partir de agora eu quero santidade absoluta. Também estaremos bem enrolados. Ou exigiria o quê? Humilhação nossa, contínua, o tempo todo, a gente o tempo todo batendo no peito, nos humilhando, sem parar, envergonhados, culpados, nos sentindo uma lástima, nos sentindo um lixo, porque, em geral, nós caprichamos muitas vezes nos nossos erros. O que a gente faz? O que Ele vai fazer conosco? Ele já fez, meu. A questão Ele já fez. E essa é a pergunta. Tudo o que viria, o que deveríamos fazer, Ele fez em Cristo Jesus. Ele recebeu a nossa punição. Então, quando nós erramos e pecamos, a gente não deve parar de pecar por medo de punição, mas porque Ele já foi punido. E a gente não pode abusar de uma graça tão maravilhosa. Ele foi punido no nosso lugar. Nós que deveríamos ser perfeitos e nunca mais errar, Ele foi perfeito em nosso lugar. Ele foi o sacrifício de expiação. Nós que deveríamos o tempo todo nos humilhar, envergonhados, culpados, Ele foi humilhado em nosso lugar. Aquele que não conhecia pecado, fez-se pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. A cruz matou a maldade da nossa história, da minha e da tua história. Amém. Tudo isso que eu falei do nosso erro, do nosso pecado, da nossa vergonha, Ele na cruz matou isso, e as nossas vestes vermelhas como a escarlate e nos vestes brancas como a neve. Amém. A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós, que constava de ordenanças, foi rasgado por Deus e encravado na cruz. Essa é a beleza do Evangelho. Ele mostra a nossa feiura e contrapõe com a imensa beleza de Deus e diz: vocês estão todos agora, todo escrito de dívida rasgado, encravado na cruz. E isso é o apóstolo Paulo. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o Evangelho. É o que está escrito lá. Ele se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, o que é isto é? É explicando, certo? Ó, isso aqui é uma água, isso aqui é um copo. Isto é, sempre usa a expressão isto é para explicar. Então não tem dúvida, né? A gente precisa dizer a sabedoria de Deus é assim, isso ele explica. Ele se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Glória a Jesus. Como que a gente junta justiça, santidade e redenção? Porque se ele exigisse justiça, estávamos condenados, certo? Se ele exigisse justiça, estávamos condenados. Se ele, não, eu perdoo vocês, mas a partir de agora, santidade, hein? Pode cometer mais nenhum erro. Também estaríamos com um problemão. E não seríamos redimidos, não teríamos redenção. Então, em Cristo Jesus, ele junta justiça, porque ele pagou por todos os preços, ele junta santidade, porque Jesus foi santo no nosso lugar, e aí ele nos concede redenção. Ele é justiça, nossa santidade e nossa redenção. Nós tínhamos um problema insolúvel e ele resolveu para nós. Amém. Somos cheios de falhas, queridos, mas ele resolveu tudo. Ele pagou por tudo. Então, a gente tem que lembrar disso. A gente não vem para a igreja que ele, de novo, eu repito, ele nos ajuda, olha, uma quantidade infinita de vezes, mas a gente não vem para a igreja, ou a gente não serve, a gente não busca para receber coisas. Eu já repeti isso e repito diante de Deus, e seria uma catástrofe, eu sei, mas se isso acontecesse, seria uma catástrofe, não duraria muito tempo. Mas se eu não tivesse mais nenhuma bênção, mais nenhuma proteção, mais nada de Deus, se Deus não me desse mais nada,
Isso não deveria mudar o fato, mudar nada do nosso serviço a Ele. Porque senão a gente está servindo por interesse. Por que a gente serve a Deus? Por quem Ele é e pelo que Ele fez já por nós na cruz. A beleza dele, a grandeza do seu amor já merece um serviço eterno, uma dedicação eterna, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou. Ele deu a vida por nós, queridos. Amém. Essa é a sabedoria de Deus, nos conceder redenção. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa santidade. Ele é a nossa redenção. Eu sou justo? Na prática, não. Como diz Lutero, sium justus, sium peccator. Ou seja, eu sou simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Por quê? Porque eu sou pecador, mas Cristo é justo no meu lugar. Eu sou justo porque Cristo é justo por mim. Eu sou santo porque sou perfeito? Não, eu sou santo porque Cristo é santo por mim. Eu vou para o céu porque mereço? Não, mas porque Cristo mereceu por mim. É por isso que está escrito: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Cristo que os justifica. Quem tentará qualquer acusação? E essa é a paz total, queridos. Essa é a paz total do brado da cruz. De novo, a gente não esvazia a cruz. Qual que foi o brado da cruz? Tetelestai, está consumado, está pago. Todos os nossos erros estão pagos. E essa é uma paz total, uma paz que nos leva a viver uma vida livres, em paz, sem medo de Deus, sem medo dos nossos pecados, porque quando a gente peca, a gente pede perdão, se arrepende, mas se levanta, sabendo que se perdoado, se sabendo amado, sabendo que Deus se importa e quer te ajudar, não te punir. Porque essa foi a escolha dele na cruz. Não nos punir, mas morrer por nós, pagar pelos nossos pecados. Então, quando a gente peca, a gente não se sente a pior pessoa do mundo, a gente se sente amados e se levanta para agora eu vou ser melhor, porque Ele fez por mim aquela obra maravilhosa, Ele deu a vida por mim. Eu não posso continuar errando, eu não posso continuar falhando. Não é por medo do inferno, nem por medo de perder o céu, mas porque Ele me amou. E esse amor eu preciso amar. Ele me ajuda e eu preciso me ajudar, né? Eu não posso atrapalhar Ele me ajudar. Eu vejo tanta beleza, tanto amor, tanta graça, tanta proteção, tanto ensino, tanta beleza do que Ele morreu por mim naquela cruz. Eu não posso mais escolher Barrabás, eu tenho que escolher Jesus. Eu preciso crescer, eu preciso ser semelhante a Cristo, porque eu o admiro tanto. Ele fez algo tão maravilhoso e eu vou nessa direção. Não por causa de regras, não por causa de ameaças de um Deus irado, não por medo de punição, não por nada disso. Eu já estou perdoado, já está consumado, já está feito. Ele já me recebeu, já estamos, como diz o apóstolo, já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, já estou lá. Não é para estar lá porque eu não vou pecar, é porque eu entendi a beleza do que Ele fez por mim, pelo seu amor, e o amor que eu preciso agora também transmitir às pessoas. Eu não vou ferir com qualquer outra ameaça, eu não vou ferir porque eu não quero ferir, porque eu entendi o que isso causa. Eu não quero ser diferente de Jesus, mas ser igual a Ele. A sabedoria de Deus é salvar e transformar o ser humano, não por ameaças, não por regras, não por imposições, mas dando um exemplo belíssimo. E hoje mesmo se entende, né? Os líderes, os verdadeiros líderes não conduzem os seus funcionários por ameaças de desemprego, por ameaça disso, por grito, por nada disso, por regras. Não, é sendo um exemplo. O exemplo arrasta, como diz, né? O exemplo arrasta. Foi o que Deus fez. Então, essa beleza da cruz é o que transforma a nossa vida, queridos. É nós olharmos para essa sabedoria divina e fazer o mesmo com os nossos filhos, fazer o mesmo com a nossa vida. Nós enchermos de exemplo a vida e darmos paz para as pessoas. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa reconciliação. E Ele nos libertou. A Bíblia nos diz: se Cristo vos libertou, então verdadeiramente somos livres, totalmente livres. Livres para pecar, pastor? A gente pode pecar? Não. Como diz o apóstolo Paulo, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário,
livres para crescer, livres para amadurecer, livres para ser mais como Ele, porque não estamos sob ameaça, não estamos sob chicote, não, a gente está amados, estamos cheios de graça. Onde abundou o pecado, isso que a cruz mostra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o perdão de Deus. Glória a Deus. E esse é o grado. Vamos ficar de pé? Essa é a mensagem da cruz, queridos. E assim, tudo isso, de novo, eu falo, não é excludente. Sabedoria humana, de ensinar autoestima, encorajar as pessoas, de ensinar a ter determinação, a ter coragem, a sermos pessoas proativas. Todas essas mensagens que só se vê por aí o tempo todo, tudo isso é muito lindo, é tudo muito bom e precisa ser feito. Só não esqueça também isso, jamais. Porque nada, se você entender o que é a cruz, a sabedoria de nada vai te dar mais autoestima do que saber o que Deus fez por você na cruz. Nada vai te dar mais força, mais coragem, mais determinação, mais proatividade do que se você olhar para a cruz, ver o que Ele fez, o que isso tem que impactar na nossa vida. Nada. Porque é uma história que eu até já contei, tem muito tempo atrás, do Resgate do Soldado do Ryan. Quem assistiu esse filme? Um filme espetacular. De uma mãe que tinha 3 filhos na guerra, 2 morreram, e um estava cercado pelos nazistas. E o general ficou sabendo disso, ia ter que dar notícia para a mãe: olha, você perdeu 2 filhos, seu último filho está cercado, vai ser morto também. E ele falou: não posso dar uma notícia de uma mãe perdendo os seus 3 filhos, não posso fazer isso. Ele enviou uma comissão, seus 7 melhores soldados, não sei se foi 7 ou 9, foi 7, vão lá e resgatam o soldado Ryan. Resgataram o soldado Ryan, mas morreu 7. E aí ele mandou, ele depois entregou o filho à mãe, mas ele falou para o Ryan: olha, Ryan, agora viva sabendo que você está vivo, porque 7 morreram por você. Agora, a partir de agora, como é que você vai viver sua vida? Sabendo que você só está vivo por causa de 7 morreram. Como é que você vai viver a sua vida a partir de agora? Vai se entupir de drogas, vai levar a vida de qualquer jeito, vai ser um criminoso, vai ser um fora da lei, vai levar a vida de qualquer jeito. Não, vamos tocar na vida. Porque 7 deixaram. Agora, queridos, como é que a gente vai ver nossa vida sabendo que o Deus, o Criador do Universo, morreu por nós? Essa é a mensagem da cruz. Não é por medo, é só sabendo que Deus morreu. Como é que você vai viver a sua vida a partir de agora, sabendo que Deus te ama tanto, que sofreu o que sofreu por você? E o brado que é dado lá em Romanos 8, que o apóstolo Paulo chega num ápice, num clímax da sua revelação, e ele diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou, até faltou a parte aqui, mas eu sei, claro. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa é a verdade do Evangelho. Não há mais condenação. Você não tem mais risco nenhum de condenação se você quiser. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E agora você pode viver totalmente livre, mas sabendo que viva a sua vida, sabendo que Ele fez por você. Que Ele cumpriu as exigências da lei, Ele se fez servo, Ele se humilhou, tudo isso por mim e por você. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela beleza dessa tua sabedoria, que diante da nossa maldade, diante do nosso pecado, tinha várias alternativas. A alternativa mais divina, mais espetacular, foi a que o Senhor fez. Não jogando sobre nós os nossos erros, mas jogando sobre si mesmo os nossos. Todo erro de todo ser humano veio sobre ti naquela cruz. E que Deus merece mais ser servido e amado e glorificado do que o Senhor. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado que estamos limpos de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, pelo teu imenso amor que o Senhor nos amou. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nós, Senhor, possamos bater no nosso peito
e dizer que nós precisamos de Ti, que a Tua misericórdia é a nossa vida, que o Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é o poder de Deus para sarar as nossas almas, para nos incentivar neste mundo caído a sermos melhores a cada dia, para sermos parecidos contigo. Senhor, que esse seja o Evangelho que nós queiramos, porque é o único Evangelho, é o Evangelho que traz a verdadeira vida, que nos estimula a sermos parecidos contigo, que nos estimula a ir para o céu, já tendo o céu no nosso coração. Senhor, abençoa cada vida aqui. Nós carecemos da Tua bênção, não a merecemos, mas carecemos. E vamos diante de Ti, não com a arrogância de determinar ou de exigir nada de Ti, porque nós nada merecemos, mas humildemente chegamos ao Senhor e pedimos a Tua graça, para nos converter primeiramente cada vez mais diante de Ti, para ferirmos cada vez menos, mentirmos cada vez menos, e cometermos os erros que cometemos cada vez menos, Senhor. Que, como diz a Tua palavra, filhinhos, olha a mensagem da cruz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado. Glórias a Cristo Jesus, que nos perdoa de todo pecado. Senhor, nós te louvamos por essa mensagem tão libertadora que condena o mal, mas não nos condena, nos ensina o caminho da vida, nos estimulando em graça, em amor e em perdão. Abençoa a Tua igreja, Senhor, de toda a terra, de todo o planeta, mas nós aqui, Senhor, a não permitir que a mensagem da cruz jamais se desvazie por qualquer musicalidade ou eloquência ou clichês, não. Em especial, Senhor, nós queremos essa cruz, queremos essa verdade, e o mais se vier, que bom, mas o essencial jamais se perde. Coloque essa mensagem da cruz sempre no nosso coração, no coração dos nossos filhos, Pai, e que esse mundo seja transformado por essa mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Cristo.